Caro aluno, cara aluna, hoje você vai aprender a resolver exercícios de cinemática, mais especificamente, exercícios falando sobre velocidade média. Olha, pessoal, existe uma lenda que diz que física é só forma, que se você souber as formas, saber colocar os números, está tudo resolvido. Não é bem assim. E você vai ver. Olha aqui. Para resolver um exercício de cinemática, e mais especificamente de velocidade média, mas isso, olha, esse roteiro vale para qualquer exercício de física. Para começar, você precisa entender a história que está sendo contada. Veja, todo exercício, todo problema tem uma história envolvida. E você entendendo o contexto, você vai conseguir perceber aquilo que está acontecendo. É fundamental, de início de conversa, entender o que está acontecendo no exercício. A partir daí, você vai verificar o que ele quer saber. Qual é a pergunta que ele está fazendo? Depois, você escreve os dados relevantes. Ele deu a velocidade inicial? Ele deu a aceleração? Ele deu o deslocamento? Ele deu a posição? Isso que você vai escrever. E aí que entra a forma. Você escreve as formas relevantes e depois você usa essas formas para realizar os cálculos. Bom, vou mostrar aqui um exemplo onde isso acontece, só para ilustrar. O atleta passa no instante T1 igual a 10 segundos por uma posição cujo espaço S1 igual a 50 metros. E no instante T2 igual a 20 segundos pela posição de espaço 120 metros, conforme a figura abaixo. Determine a velocidade escalar média do atleta no intervalo de tempo entre T1 e T2. Bom, pessoal, eu não sei se você percebeu, mas ele está escrito em Physics isso aí, né? Então, para começar, primeira coisa, vamos entender a história. O que ele está falando? Faça a transformação, a tradução do Physics para o português. Para isso, eu proponho para você que você faça um exercício. Pause o vídeo e tente entender essa história. O que está acontecendo? Vamos lá. Olha aqui. Um atleta está passando no instante 10 segundos, ou seja, quando ele está passando? No instante 10 segundos. Primeiro instante, eu vou chamar de T1. 10 segundos. Aqui, ó. No instante 10 segundos, pela posição cujo espaço é 50 metros. Então, onde? Outra pergunta. Onde ele está passando? Nesse instante, na posição 50 metros. E no instante 20 segundos, quando de novo, T2 igual a 20 segundos, ele passa pela posição de espaço S2 igual a 120 metros. Bom, agora eu consigo entender, eu consigo contar essa história. Veja, aqui tem um corredor, ele está se preparando aqui, começou a correr, cronômetro, ele está correndo também, está passando o tempo, e 10 segundos depois que começou a marcar o tempo, ele está aqui nessa posição, 50 metros. 20 segundos depois que começou a marcar o tempo, ele está em outra posição, 120 metros. Essa é a história. Um corredor, ele dá a largada, e aí, num determinado instante, 10 segundos, posição 50 metros, outro instante, 20 segundos, posição 120 metros. Muito bom. Agora, o que ele quer saber? Tá? Ele quer saber a velocidade média. Determine a velocidade escalar média do atleta no intervalo entre T1 e T2. E aí, pessoal, é importante você perceber alguns comandos. Determine, calcule. São comandos que identificam a pergunta.
tá? O que ele quer saber, tá? Ou então ele faz uma pergunta diretamente, qual é a velocidade, qual é o espaço, ou seja, ele pode fazer na forma de pergunta ou na forma de comando. No caso aqui, estamos na forma de comando. Determine a sua velocidade escalar média. Então, vamos escrever aqui o que ele quer saber. A sua velocidade escalar média, ou velocidade média, por enquanto, é o que ele quer. Bom, agora vou escrever os dados relevantes. Já que escrevi aqui, no instante T1, instante T2, S1 e S2. Esses são os dados. E aí, agora sim, vou escrever a fórmula da velocidade média, que é o que eu quero, né? Velocidade média, que é igual ΔS sobre ΔT. Além dessa, tem outras duas formas. A forma do deslocamento. Deslocamento que é igual S2 menos S1. E o intervalo de tempo, ΔT, que é igual T2 menos T1. Agora sim, eu vou usar essas fórmulas para calcular a velocidade escalar média desse corredor. Então, para começar, vou calcular o ΔS. ΔS, posição final, 120. Menos posição inicial, 50. Portanto, ΔS vai ser igual a 70 metros. O intervalo de tempo, ΔT, o instante final, 20. Menos o instante inicial, 10. Então, o intervalo de tempo, 10 segundos. Sabemos o deslocamento e sabemos o intervalo de tempo, mas o que ele quer saber é a velocidade média. Então, agora vamos usar a fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS, 70, ΔT, 10. Portanto, velocidade média, 70 por 10, 7 metros por segundo. Cuidado com as unidades. Deslocamento em metros. Intervalo de tempo em segundos. Velocidade média vai ser dada em metros por segundo. E aí está resolvido o problema. Bom, agora vou mostrar um outro exemplo. Nesse primeiro exemplo aqui, foram dados os instantes e as posições. E aí tivemos que achar o deslocamento e tivemos que achar o intervalo de tempo. Às vezes isso não é necessário. Às vezes o problema já dá. Então vamos ver aqui. O motorista de automóvel deseja percorrer 40 km com velocidade média 80 km por hora. Nos primeiros 15 minutos, ele manteve a velocidade média de 40 km por hora. Para cumprir o seu objetivo, ele deve fazer o restante do percurso com que velocidade média em km por hora? Pessoal, proponho para vocês o mesmo exercício. Pause o vídeo e procure entender a história que o exercício está contando. Vamos lá. Então, tem um motorista que ele quer percorrer 40 quilômetros. O total aqui, 40 quilômetros. Então, com velocidade média, 80 quilômetros por hora. Só que ele dividiu essa viagem em dois pedaços, dois trechos. No primeiro trecho, de 15 minutos, ele manteve a velocidade de 40 km por hora. Então, aqui, chamar aqui de V1. Velocidade no primeiro trecho, 40 km por hora. E o tempo, 15 minutos. Aí temos um problema. Que problema? O problema é o seguinte, que aqui a velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está dado em minutos. Então tem que transformar esses 15 minutos aqui em horas. Como? 1 hora
60 minutos. Quantas horas vão ser 15 minutos? Multiplicando em cruz, eu vou ter que x vezes 60 é igual a 15 vezes 1. X vezes 60, 15 vezes 1, consigo descobrir que x vai ser igual a 15 sobre 60, simplificando, x é igual a 1/4 de hora. Então, veja, temos aqui o ΔT1. 1/4 de hora. Então, olha, vamos entender o problema aqui. Ele percorreu um total de 40 quilômetros. É a distância total, o deslocamento total que ele percorreu aqui. No primeiro trecho, nos primeiros 15 minutos, ele teve uma velocidade média de 40 km por hora. Só que ele queria andar 80 km por hora. Bom, certamente no segundo trecho vai ter que andar muito mais rápido, tá? Para compensar a velocidade que ele andou no primeiro trecho. Note, pessoal, às vezes, para entender a história, é preciso ir escrevendo. E aí, à medida que você vai escrevendo, as ideias vão se clareando, você vai entendendo melhor essa história aqui. É o que está acontecendo aqui, ó. Então, ó, o total, 40 quilômetros. Total, 40 quilômetros. Mas, no primeiro trecho, que ele percorreu em 15 minutos, a velocidade dele era 40 km por hora. Qual vai ser a velocidade no segundo trecho? Então, para isso, olha só, é isso que eles querem saber. A velocidade no segundo trecho. Vou chamar aqui de V2. Bom, agora vou escrever a fórmula. A única forma que eu vou usar aqui é essa. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. A questão é que eu vou usar essa fórmula algumas vezes. Nesse primeiro trecho aqui, ó, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a velocidade, eu tenho intervalo de tempo. Então, vamos lá. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. E note que quando a velocidade é constante, velocidade média e instantânea são o mesmo valor. Aqui, ó. 40, ele percorreu esse trecho com velocidade 40 km por hora. Então, 40 é igual a ΔS1 sobre ΔT1, que é 1/4. Tá. Aí, eu consigo achar o ΔS1, o deslocamento dele nesse trecho. ΔS1 vai ser 40 vezes 1/4, ΔS1, 40 por 4, 10 quilômetros. Muito bom. Então, aqui nesse primeiro trecho, 10 quilômetros. Quanto que ele andou? Ora, mas ele não quer percorrer 40 quilômetros? Andou 10 nesse primeiro trecho, quanto que vai andar no segundo trecho? 30 quilômetros, é o que falta. ΔS2, 30 quilômetros. Preciso agora descobrir quanto tempo falta. Em quanto tempo ele precisa percorrer esses 30 quilômetros? Ora, vamos ver. No trecho total, vou escrever aqui numa outra folha. Trecho total. Ou, no total aqui, a velocidade média tem que ser 80 km por hora. O intervalo de tempo,
vamos descobrir, mas eu sei que o ΔS vai ser 40 km. Ora, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Portanto, 80 é igual ΔS com a 40 sobre ΔT. ΔT em todo o trecho. Passo o ΔT multiplicando. 80 vezes ΔT é igual a 40. ΔT é igual a 40 sobre 80. ΔT, meia hora ou 30 minutos. Então, no total, ele quer percorrer um deslocamento de 40 km em 30 minutos. Esse é o total. Porém, ele já gastou 15 minutos no primeiro trecho. Quanto ele vai ter no segundo trecho? Ora, mais 15 minutos também. Tá? Ou seja, um quarto de hora. Então, eu sei que ΔS2, que é o que está faltando, são 30 km. Eu sei também que ΔT2 é o tempo que ele tem ainda, mais 15 minutos, ou seja, mais um quarto de hora. E aí vou usar de novo a fórmula da velocidade média. Velocidade média, que é igual ΔS sobre ΔT, que vai ser deslocamento 30 km, tempo 1/4. Como é que faz essa conta? Multiplicar 30 vezes, inverte isso aqui, ó, 4 sobre 1. Portanto, velocidade média, 30 vezes 4, 120 km por hora. 120 km por hora. Muito bom. Vamos resumir a história aqui, ó. Recapitulando. O motorista de um automóvel deseja percorrer 40 km. É o total. O deslocamento total dele vai ser 40 km. Com velocidade média de 80 km por hora. Ele quer manter, quer que a velocidade média dele em todo o intervalo de tempo seja 80 km por hora. Só que nos primeiros 15 minutos, ele foi mais devagar, por alguma razão, 40 km por hora. Então, no primeiro trecho, eu tenho a velocidade, 40 km por hora, tenho intervalo de tempo, um quarto de hora, né, porque tenho que transformar isso aqui para horas. Usando a fórmula, eu consigo achar o deslocamento. Velocidade média, ΔS sobre ΔT, 40 ΔS1 sobre 1/4. Passo 1/4 dividindo, 40 vezes 1, 40, de por 4, 10 km. Achei o deslocamento no primeiro trecho. Só que o total é 40 km. Portanto, eu ainda tenho 30 km para percorrer no segundo trecho. Sei o deslocamento no segundo trecho. Se eu souber o intervalo de tempo no segundo trecho, eu acho a velocidade média. Eu sei ainda o intervalo de tempo no primeiro trecho, um quarto de hora ou 15 minutos. No total, se a velocidade média é 80 km por hora e um deslocamento de 40 km, velocidade média ΔS sobre ΔT, 80 é igual a 40 sobre ΔT, passo ΔT multiplicando, 80 vezes ΔT é igual a 40. Passo 80 dividindo, ΔT 40 sobre 80, ou seja, meia hora ou 30 minutos. Então, tempo total 30 minutos, mas se eu já gastei 15 minutos no primeiro trecho, eu vou ter ainda 15 minutos no segundo trecho, ou um quarto de hora. Aí sim, acho a velocidade média, ΔS sobre ΔT, 30 sobre 1/4, 120 km por hora.
Muito bom. Achamos a velocidade média. Note, há algumas diferenças entre esses dois exercícios. No primeiro, eu dei os instantes e você tinha que achar o intervalo de tempo. E foi dado também as posições, foram dadas as posições, e você teve que achar o deslocamento. No segundo, já foi dado o intervalo de tempo e o deslocamento. De qualquer maneira, fundamental entender a história, verificar o que o exercício está pedindo, o que ele quer saber. Escrever os dados relevantes, escrever as formas, e aí sim você usa as formas. Tá? Essa receita, esse passo a passo, esse tipo de procedimento, ele é útil para muitos outros exercícios, exercício de física. E é muito importante que você siga, tá? Entendendo aquilo que está acontecendo. E aí usando os dados corretamente, as unidades corretamente, e aí certamente você vai acertar, você vai entender e até você vai gostar de física. É isso que temos por hoje. Até uma próxima.